É tecnologia, é ciência, é agricultura, é natureza. O Brasil é uma construção. É coletividade, é cidadania, é luta por direitos, é diversidade, é um projeto popular. Projeto Brasil Popular. Olá, saudar todas as pessoas que estão ligadas aqui na programação da TV Brasil 247 e do Brasil de Fato. Eu sou Tereza Maia e a gente está em mais uma edição do nosso programa Brasil Popular. Como vocês sabem, a gente debate aqui desafios estruturais que afetam a vida do povo brasileiro, mas também tarefas que nós, como povo brasileiro, temos que construir coletivamente formas de resistência e de luta para transformar a nossa realidade. E esse nosso debate, uma das lutas que a gente é comprometido é com o debate antirracista, né? A gente reconhece que a sociedade brasileira é uma sociedade marcada pela desigualdade racial e também pela desigualdade de gênero. E hoje, então, o debate, para a gente aprender, inclusive com a luta das mulheres negras, é sobre o tema da resistência e da luta das mulheres negras, que hoje, no 25 de julho, comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Para isso, a gente vai receber aqui no nosso convidado a Ayala Santério. Falei certinho, Ayala? Falou sim. A Ayala é assistente social e ativista do movimento de mulheres negras desde 2010. Ela é também, né, do coletivo... Desculpa, peraí, vamos ver se eu acerto agora. Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras, e integra a coordenação da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, a AMNB. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas para a Ayala, agradecer muito por ter encaixado a gente aí, porque eu sei que essa semana é uma semana de muitos compromissos, de luta, de agenda política, mas é muito importante para a gente também receber aqui, né, o debate, a formulação e aprender com a luta que vocês têm construído, Ayala. Então, obrigada. Eu passo para você saudar aqui as pessoas que também estão nos escutando e nos assistindo. Então, gente, boa tarde. É com muita alegria, né, que a gente vem para essa conversa, para poder falar do dia 25 de julho, né, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha, e no Brasil, o Dia da Mulher Negra e de Teresa de Benguela, né? Então, essa data, ela atravessa não só a minha vida política, não só a minha vida, mas também é um compromisso coletivo, né, que nós, mulheres negras, temos com essa construção do nosso país para ter um país mais justo, né? Então, como Tereza já disse, eu tenho formação, né, de assistente social, eu sou militante do Movimento de Mulheres Negras, desde 2010, atuando no Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras aqui de Belo Horizonte, né? Faço parte da nossa coordenação coletiva, que é a coordenação da MNB, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, né? Hoje nós temos 5 coordenações, 5 coordenadoras. Por que 5 coordenadoras? Para nós conseguirmos dialogar com as mais de 50 instituições que nós temos cadastradas, né, filiadas, junto à MNB. Então, nós temos uma coordenação que ela se encontra no Centro-Oeste, que ela vem pelo Instituto Pretas, que é o Pretas de Angola. Temos também no Sul, que é através do coletivo Acani. No Sudeste, né, somos nós, Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras. Temos também no Norte, que é a articulação Alagbara. E temos também no Nordeste, que é a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Então, isso é um pouco da nossa atuação, né, enquanto articulação de organizações de mulheres negras brasileiras. Muito bom, Ayala. Eu ia pedir, né, para você apresentar, que bom que você já fez esse panorama,
porque é isso, a gente não está falando de uma articulação recente. Na verdade, essa construção vem desde 2013, né, quando foi construído o primeiro Julho das Pretas, por isso que a gente está fazendo esse programa também nesse dia simbólico, mas não é só o dia 25 de julho, ou só o Julho das Pretas, né? É uma articulação que acontece durante todo o ano, para preparar esse momento de maior visibilidade, vamos dizer assim, para a luta, e que envolvem centenas de organizações, como você falou, são 5 coordenadoras, mas, né, você falou mais de 50 organizações, e que se espalham por todo o país, acho que até fora do Brasil. Você pode trazer esse dado aí para a gente, com uma agenda também, com muitas mobilizações, debates, né? Então, eu queria primeiro, Ayala, para quem não conhece ainda o Julho das Pretas, para quem não tem acompanhado essa agenda de luta, de formulação, né, de debate, queria que você compartilhasse um pouco desse histórico, né? Essa é a 14ª edição do Julho das Pretas, acho que é a 13ª da marcha, ou 12ª da marcha, você pode atualizar. E aí, para apresentar aqui para o pessoal esse histórico e o que avançou de lá até agora, o que representa essa construção coletiva, como você colocou, desse momento de luta. Ótimo. Então, Tereza, a MNB ela já existe há mais de 20 anos, né? Então, a gente já tem uma construção, porém, o Julho das Pretas ele começa em 2013, com o Odara, o Instituto da Mulher Negra de Salvador, onde ele, né, realiza as suas atividades. Porém, a gente entendeu que, para a gente poder falar do dia 25, um dia só não era suficiente. Então, o Odara traz para a gente essa conscientização, de assim como que nós temos o Março de Lutas, por que não também termos o Julho das Pretas? Então, em 2013, a gente começa com essa primeira mobilização, para a gente poder dar visibilidade, tanto das nossas iniciativas políticas, né, pensando que como nós vamos atingir outras mulheres, dar vozes para outras mulheres. Então, é convocada também mais 2 redes, que é a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, né, onde nós temos várias mulheres também integradas, e também a Rede Fulandas, que é a Rede de Mulheres Negras da Amazônia, para a gente conseguir fazer, né, essa extensão territorial. E na medida do tempo, foi se criando as estratégias. Uma delas foi realizar a primeira marcha, que foi em 2015, quando o Nilma traz para a gente essa ideia de precisamos estar nas ruas, como nós vamos fazer? Então, nos mobilizamos, nos organizamos, primeiro em cada um dos seus territórios, para depois nós irmos para Brasília, com cerca de 11 mil mulheres, né? Então, foi desafiante. Então, desde 2015, então, essa rede é a rede que mais cresce de mulheres negras, para a gente poder tratar das nossas especificidades, falar do que é necessário mesmo para a gente poder tratar na saúde, na economia, pensando na valorização, no empoderamento, pensando também em falar da extrema importância que as mulheres negras têm, não só para poder viver na base da sociedade, né, para poder fazer os trabalhos braçais, mas também para entender qual que é o nosso potencial dentro desse processo político. Então, a gente entende que o Julho das Pretas, além de celebrar a nossa ancestralidade, principalmente para a gente debater os direitos, fortalecer as organizações, né, ampliar a incidência política, tanto que a gente conseguiu ampliar que depois de 10 anos que nós fizemos a nossa marcha, que foi o ano passado, que foram mais de 300 mil mulheres, ela se tornou global. Então, hoje nós temos mulheres de África, mulheres de Colômbia, México, Equador, todas falando a mesma palavra, todas imbuídas no mesmo processo. Nós estamos em continentes, em países diferentes, mas as nossas especificidades são as mesmas. Então, sim, por isso que hoje a gente se torna um projeto político que tem o maior alcance, né, de visibilidade em termos de movimentação em todo o território, não só brasileiro, mas também nacional e internacional.
né? Então, além de atingir os 23 municípios, os 23 estados, a gente também conseguiu fazer que o Julho das Pretas se torne de uma forma global, agregando mais mulheres, né? Mesmo elas estando fora dos nossos hemisférios. Muito bom, Ayala, porque a gente aqui também trabalha com essa perspectiva, né, internacionalista da luta e dos trabalhadores, das trabalhadoras, mas também das mulheres, né, e das mulheres negras. Então é bom saber que a gente conta, né, com essa irmandade, vamos dizer assim, com outras mulheres, com outros povos que vivenciam problemas semelhantes aos nossos e que a gente precisa desenvolver uma estratégia de luta, né, que também nos fortaleça, assim, cada um no seu território, mas que nos fortaleça. Sim. O nosso programa está indo ao ar no dia 25, que eu imagino que tem uma programação aí, né, que você pode até trazer aqui para a gente, mas quem está chegando atrasado, vamos dizer assim, quem não teve como participar esse ano, como que a marcha é construída, como que o Julho das Pretas é construído, como que as pessoas podem acompanhar essa construção, e inclusive as mulheres negras que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, que quiserem se somar a esses coletivos, como que é esse caminho, Ayala, para construir junto essa luta? Então, hoje, como a gente tem essa possibilidade da rede social de realizar essa comunicação, as nossas redes sociais elas estão disponíveis, né, para as pessoas que querem estarem juntos nesse processo. Para o Julho das Pretas, em específico, a gente sempre abre inscrições. Tá. Você sendo filiada ou não à MNB, ou à Rede Fulanas, ou à Rede de Mulheres Negras. É uma inscrição, né, um formulário, onde ele é aberto para todas as mulheres negras, instituições, coletivos, que se sentirem pertencentes e quiserem fazer parte. Esse ano nós temos cerca de 675 atividades acontecendo. E nós fizemos um calendário, né, das informações que nós recebemos. Então, por exemplo, hoje, da semana do dia 20 até o dia 27, nós temos um calendário que está na página oficial da MNB, na página oficial da Marcha de Mulheres Negras, na página oficial do Odara, na página oficial da Rede de Mulheres Negras, na página oficial da Rede Fulanas, com esse calendário semanal. Temos também um calendário nacional, onde aparecem todas as atividades. Mas por que a gente faz por semana? Para a gente poder fomentar, porque é isso, né? Muita coisa, muita atividade. Então, a gente vai compartilhando as informações da forma que todo mundo consiga acompanhar semanalmente. E para você fazer parte de alguma rede... Desculpa te interromper, Ayala, mas eu estou mostrando aqui para quem está assistindo a gente o site aqui da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, né? Está no ar a agenda coletiva do Julho das Mulheres Pretas, de 2026. Então, quem está assistindo a gente pode acessar aí no site. E quem está nos escutando também, o site é amnb.org.br. Só procurar lá o calendário, que também vai ter um pouco explicando sobre a marcha, né, e sobre o lema que a gente vai conversar daqui a pouco. Desculpa te interromper, Ayala, mas eu achei importante exibir aqui na tela. Não, é importante, porque quando a gente fala, né, e quando a gente vê, já fica uma coisa mais pessoal. Então, a gente tem feito esse trabalho mobilizador, né, juntamente da comunicação, até mesmo para a gente poder espalhar mais a nossa palavra. Então, são atividades que vão acontecer, né, simultâneas, começaram no dia 1º de julho e vão finalizar no dia 31 de julho. Webinários, rodas de conversa, para a gente poder cuidar da saúde. Então, cada estado, cada território, temos mulheres quilombolas fazendo as suas rodas de conversas para poder falar das suas especificidades. Então, por isso que a gente consegue agregar várias mulheres, e não só as que estão filiadas junto a essas redes, né? Então, a possibilidade de você estar junto conosco é só entrar dentro das nossas redes sociais, tem, né, as pessoas que ficam disponíveis para poder te responder, e aí você vai procurar uma instituição filiada, porque aí fica mais fácil ter acesso, né, dentro da articulação, que é do seu estado. Então, dentro do nosso site, você consegue ter a visualização
de onde tem uma instituição dentro do seu território. E até mesmo, não é com a intenção de você se filiar, mas também de você ter um fortalecimento dentro do seu território, para poder falar sobre as pautas, né? Que às vezes acercam diversas mulheres e a gente entende que é uma pauta comum. E a gente sabe que não é uma pauta comum, né? Quando a gente fala de mulheres negras, nós estamos nos índices, né, bem mais altos em todos os contextos. E é isso que o movimento de mulheres vem fazendo, querendo tirar as mulheres negras da pauta da violência e colocar as mulheres negras no índice, né, de estar nos lugares onde nós quisermos, mas não assim, mas não com a violência, né, Sim. nos lugares mesmo de poder, na pauta política, falando sobre o judiciário. Então, a gente tem essa forma de fazer essa mobilização para poder tratar das nossas especificidades. Ayala, você falou, né, da importância desses processos de debate com as mulheres que antecedem, que fazem parte dessa construção do Júlio das Pretas, e né, desse convite mesmo às mulheres se organizarem. A gente sempre fala isso aqui no nosso programa, independente do tema que a gente traga para o debate, a importância da gente coletivamente organizar a nossa ação. É claro que a gente pode ter uma resistência individual, mas a gente se fortalece muito quando a gente se organiza, quando a gente compartilha com outras companheiras e em outras pautas também com companheiros, né? A luta coletiva e a estratégia, porque a gente fica mais forte. Você já falou várias vezes, né, das especificidades das mulheres negras. E a gente sabe que, como as mulheres negras, quer dizer, estão numa intersecção de opressões, né, num país como o Brasil, tem a marca racista, você falou da importância da gente tirar as mulheres negras como vítimas da violência, né, mas a gente tem que reconhecer também que elas, né, são as maiores vítimas dessa forma de enxergar as mulheres na sociedade brasileira. Então elas ocupam, em geral, os postos de trabalho mais precarizados, né? Elas têm que cuidar dos filhos, são a maioria das chefes de família solos, são também mulheres negras, elas têm que lidar com racismo, o machismo e com os problemas da classe trabalhadora, do empobrecimento, do baixo salário, da falta de respeito. A gente vai ter uma pergunta aqui também que você vai compartilhar com a gente as experiências de resistência dessas mulheres. Mas antes, eu queria que você compartilhasse com a gente o diagnóstico mesmo, né? Quais são os principais desafios que afetam as mulheres negras hoje e que têm essa, né, dimensão de luta coletiva, que é claro que o convite do Júlio das Pretas e da Marcha é para as mulheres negras, mas que toda a sociedade brasileira tem que estar convidada a refletir sobre isso e comprometida a enfrentar esses problemas, né? Então, queria também te ouvir sobre esse diagnóstico desde as mulheres negras. Eu acho que quando a gente vai falar desse diagnóstico, ele é bem amplo, né? Mas é pensando bem em situações específicas mesmo. Falamos mais de justiça social, né? A gente vem colocando, pautando muita saúde, principalmente agora com o ANR1, onde nós somos as mais, né, afetadas nesse processo. Quando a gente fala também do que mais nos violenta, o índice de feminicídio, quando a gente vai verificar, a gente sabe que tem gênero, que tem raça. Falamos também de terra e território, da justiça climática. Então, são pontos que nos afetam diretamente. Então, hoje, quando a gente vem falar, né, do movimento de mulheres negras, quando a gente vem falar da marcha, a gente consegue escrever um manifesto com 11 pontos que detalham sobre isso, né? Porque a nossa marcha, a nossa última marcha foi reparação e bem viver. Que reparação é essa? Que bem viver é esse? Então, quando a gente trata de reparação, a gente vai falar de várias reparações, principalmente as institucionais, né? Porque a gente sabe que quando nós fomos libertos, com a famosa libertação, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então, essa reparação, ela vem de muitos anos. E isso deixa a gente à mercê de vários processos que ainda nos escravizam.
Então, a gente precisa ter isso bem pautado, falar sobre economia. Nós precisamos sair desse, né, desse obscuro de ser as mulheres que recebem menos dos salários, por mais que nós tenhamos, né, a possibilidade e a capacidade de estar nesse local. Quando nós falamos sobre reparação, nós queremos entender por que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica somente agora estão falando sobre reparar. Então, quando a gente vai falar de reparação, a gente vem buscando, né, esses conceitos que assolam a nossa sociedade. Então, é importante para a gente poder também discutir um assunto que está muito impactado. A escala 6x1, essa escala 6x1 é o que mais afeta a nossa população. Então, é um assunto que também está bem latente dentro das nossas rodas de conversa, dos nossos processos, porque falar de bem viver é falar também da escala 6x1, é falar da justiça tributária, de tributação dos mais ricos, porque eles ficaram ricos, foi às custas dos nossos ancestrais. Então, quem somos agora? Sabe? Então, é um processo também que a gente também precisa conversar, dialogar, entender que faz parte também. Então, é todo um contexto, é sobre educação, é sobre a moradia, quando a gente fala de terras quilombolas, de terras indígenas, é a terra e território, a gente precisa entender isso, que a cultura, sabe? A nossa participação política, ela cresceu, infelizmente tivemos várias mulheres negras, né, principalmente Marielle Franco, assassinada por ter esse protagonismo de estar colocando uma mulher preta para ter voz. Então, nós não estamos mais nesse processo de queremos ser caladas. Então, por isso que eu acho que quando a gente se fortalece, quando a gente vem discutir, não só de falar por racismo, sobre sexismo, quando a gente tem uma doutora em educação, uma doutora em saúde, uma doutora em economia, significa o quanto nós evoluímos. E essas pautas são de extrema importância para nós mulheres negras, principalmente para poder fortalecer o empreendedorismo dessas mulheres. Então, quando a gente faz o nosso manifesto, lê esse manifesto, entrega esse manifesto juntamente com o nosso documento que fala sobre a economia, o que nós apontamos, né, em termos de que nós entendemos de reparação dentro da economia, na audiência pública que nós fizemos no dia da nossa marcha, é um sinal que nós temos um projeto político. Sim. Que nós temos um projeto político. Não são só falácias, não é só levar simplesmente 300 mil mulheres para Brasília para marchar. É só que nós estamos sincronizadas para poder trazer as pautas específicas, porque a gente entende que todas as nossas pautas, elas têm gênero e têm raça. E nós somos 26% da população. Então, se nós somos 26% da população, 60 milhões de mulheres, nós não servimos somente para poder votar, nós também servimos para poder estar pautando políticas públicas, pensando, né, na dignidade para a gente poder atingir o nosso bem viver. Ayala, você falou desse documento com 11 pontos, ele já está disponível na internet, as pessoas podem conhecer, ou ele só fica disponível a partir do dia 25, que é quando o nosso programa vai no ar aqui, inclusive? Não, ele já está disponível em todos os sites que eu disse aqui. É um documento, né, de acesso público, onde nós temos esses 11 pontos, tanto do manifesto e também o nosso documento sobre específico sobre economia. Está disponível também para ser acessado nas nossas redes sociais. Ótimo. Então, quem está, né, querendo conhecer mais da pauta, da agenda, inclusive para apoiar, para contribuir com essa luta, pode acessar o site da AMNB, e procurar lá o documento para ler, para estudar e conhecer mais sobre essa agenda. Aí, além, né, desses problemas, dos desafios que estão colocados para as mulheres negras, a gente sabe que o movimento negro, o movimento de mulheres negras, costuma afirmar que as mulheres negras são também produtoras de outras realidades, né? A gente já recebeu aqui outras companheiras do movimento de mulheres negras que já compartilharam com a gente também experiências de resistência, experiências que alimentam a gente de esperança e que organiza a vida em torno de outros valores, que não são esses valores que a gente estava falando aqui, que na verdade não são valores, né? O machismo, o racismo, a exploração de classe são antivalores, vamos dizer assim.
Então, queria também que você compartilhasse com a gente quais experiências, né, que vocês têm construído nos coletivos, aí se você quiser, inclusive, divulgar o coletivo Nazinga, não é Nazinga, Nizinga. Eu fico colocando um A na frente. Nizinga. Quais são as experiências que as mulheres negras têm construído, né, e que inspiram a gente a pensar a realidade de outra forma, a pensar que nos alimentar de esperança mesmo, de que é possível a gente transformar o nosso país e combater o racismo, o machismo e a injustiça, né, a desigualdade social. Assim, nós temos vários exemplos, N exemplos, né? Mas o que mais tem afetado nós, mulheres negras, e nós temos conversado muito sobre isso, seriam 2 pontos principais. Tratar da memória das nossas mulheres negras. Porque quando a gente fala de Teresa de Benguela, Lélia Gonzalez, né, nós temos dificuldade para poder estar acessando, né, até mesmo a livros, né, a documentários. Então, a gente vem conversando muito que manter a memória das nossas e também a nossa memória é de extrema importância, né, para o movimento de mulheres negras. E também tratar, como se diz, para a gente ter um bem viver, a gente também tem que entender o que é o nosso autocuidado, porque a gente não entende o que é um autocuidado. Não tem aquela frase, quem cuida de quem cuida. Uhum. Então, a gente precisa colocar isso em prática, né? Quem cuida de quem cuida. Para a gente poder cuidar de alguém, a gente também tem que ter o nosso autocuidado. E falando assim muito especificamente, o Nizinga hoje ele tem um trabalho, né, que é o Spa das Pretas, onde a gente faz não só um autocuidado para poder estar energeticamente melhor, mas sim de entender o que é o ser mulher negra dentro desse país capitalista. Apesar de todas as violações, todas as violências, a gente precisa entender para como a gente se estabilizar emocionalmente, economicamente, conseguir também conseguir dormir, porque para a gente também é um sacrifício conseguir dormir. Falar sobre o que é ser uma mulher negra, né? Uma mulher negra LGBT, o que é ser uma mulher negra trans, o que é ser uma mulher negra mãe solo. Então, a gente vem procurando também tratar das nossas mulheridades, que são, né, uma questão que a gente vem conversando e entendendo que é necessário, porque nossas mulheres estão extremamente adoecidas. E o Estado, infelizmente, não consegue ter esse olhar para as mulheres negras que estão adoecidas, psicologicamente adoecidas, e acabam sozinhas. Então, o movimento de mulheres negras vem pautando muito sobre isso, né? E o Nizinga traz esse projeto que a gente vai tratando desde a sua energia vital, né? A gente tem um encontro, um spa, onde as mulheres chegam, né, nesse local, não é como uma programação definida, mas com uma abertura para poder receber o que a gente tem, para poder para ter um entendimento e até mesmo conseguir viver essa experiência. Mas não é um spa convencional. Sim. É um spa onde, que além de você ter cuidado da sua mente e do seu corpo, você vai entender por que nós temos um exemplo muito bonito, assim, e eu falo pela experiência, eu fui formadora, mas participei dessa parte, que cite três coisas que você adquiriu nos últimos tempos, mas para você. A gente não consegue. A gente não consegue fazer essa descrição, porque quando a gente tem uma ascensão, né, você consegue uma ascensão, você vai procurar ajudar os seus familiares. Você não vai preocupar com você. Então, são perguntas que vão lá profundamente para a gente poder entender o que é o ser mulher negra dentro desse processo capitalista, sabe? Então, além de falar da importância da alimentação, entender que a gente também tem direito, porque o bem viver também é através disso que a gente tem direito de ter uma alimentação, entendendo também que a gente tem acesso à cultura,
Hoje nós temos várias mulheres, né, não só no palco, né, mulheres negras não só no palco, mas também nós temos várias de nós acessando esse lugar, uma coisa também que não era possível. Então, quando a gente fala desse processo de o que mais as mulheres negras vêm fazendo, né, trazendo essa atenção, eu acho que nesse momento são esses dois pontos, sabe, importantes que a Sim. gente vem tratando a nível nacional. Aí ela apresentou aqui para a gente, né, o tema do Julho das Pretas desse ano e da marcha. Seguimos em marcha por reparação e bem viver. É claro que a marcha aí, ela também tem um sentido simbólico de resgatar, né, Ayala? Eu imagino quando vocês falam seguimos em marcha, dialoga com essa primeira dimensão que você coloca de resgatar que essa marcha vem antes de nós, né, que ela é uma luta permanente na vida das mulheres e das mulheres negras, por luta, por conquista de direitos, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente nunca conquistou direitos dentro de casa, Sem quietinhos. Luta, né? A gente sempre teve que ir à luta e ir às ruas, ocupar as ruas com as nossas bandeiras, e a marcha é isso, né? É um convite para ocupar a rua, para colocar o nosso rosto na rua, apresentar os nossos desafios, né, os problemas que nos afetam, mas também apresentar quais são os caminhos que a gente acredita, né? E aí a reparação e o bem viver, como a Ayala falou, deixam de ser apenas bandeiras, cartazes que a gente fala, mas são um convite para a gente pensar outra forma de organizar a sociedade. Então, esse ano a marcha tem esse tema. Você já falou, né? Você falou rapidamente do tema da cultura, que é uma demanda por política pública, mas que outras? A gente sabe que esse ano a gente vai viver um ano eleitoral, né? Que tem eleições para presidente, mas também tem eleições para o parlamento, onde é muito importante a gente ampliar a representatividade das mulheres e das mulheres negras. A gente sabe que também temos eleições para governadores e governadoras. Então, queria também, Ayala, que você compartilhasse com a gente quais são as políticas públicas, a luta por políticas públicas, mas quais são as mais estratégicas, assim, que o movimento de mulheres negras tem colocado como prioridade nesse debate. Algumas você trouxe, mas se você puder resgatar para deixar aqui bem claro para quem está ouvindo e assistindo a gente. Então, assim, o movimento de mulheres ele está bem nesse pensamento mesmo da mobilização, além de apresentarmos as mulheres negras que estão, né, se colocando o seu corpo para poder participar desse pleito eleitoral, né, a gente vem também prestando muita atenção no enfrentamento à misoginia, na pele da misoginia. Então, a gente está acompanhando todos os passos, né, que o Senado vem tentando, né, não concretizar. Mas essa pele da misoginia, ela entra na nossa pauta, que é um enfrentamento que é diretamente ligado a nós. Então, né, é um desafio que é atual, né, pensando que nós temos reivindicações que elas não são simbólicas, são propostas mesmo que são concretas, não só para as mulheres negras, mas também para o país. Mas tem algumas que nos assolam, são, por exemplo, o enfrentamento à misoginia. A gente está pautando muito também pela justiça climática, porque a justiça climática é uma pauta tão necessária que nós temos o nosso grupo, um comitê que foi criado na Marcha, que é o Comitê da Justiça Climática, onde nós vamos começar a falar sobre esse assunto com mais especificidade. Vamos ter um curso, né, sobre esse assunto, provavelmente tão logo vão abrir as inscrições para esse curso, que ele vai ser aberto para as pessoas estarem participando, para as pessoas entenderem o que é essa justiça climática e por que ela é tão específica para as mulheres negras, né, e também a comunidade indígena. A gente também falar muito da educação antirracista. Nós temos uma lei 10.639, que ela já fazia 23 anos, e é uma lei que, quanto mais o tempo passa, mais ela é inviabilizada. Nós não estamos para poder fazer doutrinação. Né? Essa lei, ela reforça a importância de dizer da nossa história pelas pessoas que passaram, não por uma pessoa branca.
Então, por isso que nós também, né, ainda pautamos muito sobre a necessidade da implementação, de fato, da Lei 10.679, que ela também é de extrema importância para a gente. Outra pauta que a gente vem batendo muito é o combate ao feminicídio. O alto índice de feminicídio entre as mulheres negras, ele está assombroso, é cerca de 68% esse índice de feminicídio. Então, mais uma vez, ele tem raça e ele tem gênero, e a gente precisa bater nessas pautas. Então, para a gente pensar em bem viver, pensar em reparação, nós não queremos ser mais mortas. Nós não queremos ter a nossa terra retirada, nós não queremos ter a invisibilidade do nosso território. Então, falar de justiça climática é necessário, é uma pauta que nós estamos atuando. Falar da educação antirracista é uma pauta também que nós estamos atuando. Pensar nas nossas crianças de 0 a 6 anos, também é necessário a gente também fazer, né, esse recorte, porque é a partir de 0 a 6 anos que você vai redescobrindo o que é ser uma criança negra dentro, né, desse racismo institucional que a gente sabe, que entende. E também nós temos vários índices de crianças negras de 0 a 6 anos sofrendo racismo. E não é o bullying, é o racismo mesmo. Sim. Então, são pautas que estão dentro da nossa marcha contínua, né? Porque nós marchamos em 2025, mas a marcha veio até antes de 2015, e nós vamos continuar marchando. E a gente entende que esse nosso mote, reparação e bem viver, ele é muito real, ele é muito presencial, e a gente vai continuar trabalhando em cima desse mote. Falar de reparações, falar de bem viver, inclui bastante nesse cenário todo que nós temos, né? Então, quando a gente pensa no passado, no presente, no futuro, a gente vem trazendo esses pontos. Nós fizemos um manifesto em 2015, na primeira marcha. Esse manifesto, ele é muito atual. O que nós fizemos? Nós somente acrescentamos mais coisas nele para poder colocar, né, mais perceptível, assim, para a sociedade. Então, a gente tem ainda bem que você colocou aqui para poder, né, mostrar para as pessoas. Quando a gente fala dessa reparação, a gente vem falando muito nisso, né? Implementação de regimes de previdência especial, né? Nós temos também a extinção do laudêmico para os fins de regularização fundiária de imóveis, reanálise e anistia de dívidas de financiamento estudantil da população negra. Também temos, né, na moradia de pessoa, quando a gente fala de terra e território, né? O subsídio de projetos de pesquisa, porque também tem uma dívida histórica para a gente com esses projetos de pesquisa. Então, a gente tem esse documento, que ele é um documento que várias pessoas estão utilizando até mesmo para poder fazer as rodas de conversa, conversar, e também falar mesmo a linguagem, né? Gente, eu estou exibindo aqui para quem está assistindo a gente, né, em diálogo com a fala da Ayala, o manifesto do Julho das Pretas, né, da Marcha das Mulheres Negras, que está disponível no site da amnb.org.br. São 11 pontos. Eu acho, né, que é um documento que todos nós temos que ter o compromisso de ler, de conhecer, de estudar. Se tiver dúvidas, ela já colocou à disposição aí a equipe, né, que está nas redes sociais e tal. Pode escrever, pode perguntar, porque eu acho que o fundamental é a gente realmente assumir esse compromisso, né, com uma sociedade antirracista, antimachista, e que reconheça essas dívidas, né, que a Ayala estava falando aqui. Não é à toa que o primeiro ponto aqui é o reconhecimento público do Estado brasileiro da dívida histórica, material e imaterial com as mulheres negras, com o povo negro. Então, acho que fica esse convite aí para seguir a leitura, o estudo, e fortalecendo essa rede, né, de apoio e de luta das mulheres negras. Ayala, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu quero te agradecer mais uma vez, né, de você ter aberto esse espaço aqui para participar com a gente, para debater com a gente. Nosso programa está aberto aqui para as mulheres negras, para a construção,
da marcha e do Julho das Pretas. Você já trouxe, né, uma série de questões aí, mas eu vou passar para você, assim, passar a mensagem final. E aí, se a gente tivesse uma pergunta assim, é claro que se ampliou muito o debate sobre o racismo, sobre a responsabilidade dos brancos de agirem de forma antirracista, né? Tirou aquele comodismo, não, eu não sou racista e tá ok. Não, não basta, né? Você tem que ser antirracista, você tem que atuar onde você está comprometido e orientado por essa perspectiva. Mas a gente sabe que ainda tem uma série de debates que a sociedade brasileira não conseguiu avançar. Então, queria também que você compartilhasse com a gente quais são os pontos prioritários hoje para os brancos e brancas, mas também para a população negra, para a gente ampliar o debate, né? O que a gente precisa conversar com o vizinho, o que a gente precisa conversar com os filhos, o que a gente precisa, se é professor, conversar na escola, né? Você chamou a atenção para isso também, a formação das crianças negras, mas também a formação das crianças brancas, né? Qual é a agenda de debate que a gente tem que priorizar com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com a nossa família, para a gente contribuir para essa luta, e não só contribuir para a luta, contribuir para a transformação do nosso país. É isso. É difícil, né? Fazer colocar assim uma fórmula, porque fórmula a gente não tem. Sim. Né? Mas a gente entende que o racismo, ele não é um problema nosso. É um problema que infelizmente, são as pessoas não negras que precisam entender esse processo. E não é só mesmo uma questão de conversar, mas uma questão mesmo de ouvir. Tá. Porque quando a gente escuta, a gente entende por que a violência é tão grande, né, para as pessoas negras. Quando a gente tem os índices de violência, de feminicídio, de encarceramento, da questão alimentar, da questão das pessoas que estão na rua, que se tornam moradores de rua. Se a gente conseguisse pegar os índices alarmantes, infelizmente, a gente vai ver raça e gênero. Nós entendemos que também tem bastante homens negros, mas o índice de mulheres negras, ele é bem maior. Então, por isso que nós precisamos ter voz. Cada oportunidade de você convidar uma mulher negra para ela falar não somente em novembro, mas sim trazer as pautas e fazer uma conversa bem objetiva e direta, pautando economia, pautando saúde, pautando educação, pautando moradia, isso já é uma forma de ser antirracista. Porque nós não temos as nossas caras nessas pautas que são as mais específicas e que assolam a nossa comunidade, sabe? Sim. Então, acho que é isso. Ter as nossas vozes, elas precisam ser escutadas, independente da pauta. Porque nós estamos marchando todos os dias. Temos que ter dias específicos? Sim, isso é uma reparação. Mas nós estamos preparadas para poder falar sobre todos os assuntos. E ainda mais para poder entender por que, né, as pessoas não negras precisam estar nesse espaço e nos escutarem, entenderem qual que é o nosso processo. Então, quando a gente vem falar do Julho das Pretas, né, a gente vem trazer essas mulheres mesmo que desbravaram, né, Esperança Garcia, Lélia Gonçalves, como eu já falei, Teresa de Benguela, que é o Julho das Pretas, por conta dela, né? A gente vai seguir organizada. Dia 25, teremos várias marchas para poder fazer esse ato simbólico. Além de marchas, teremos várias atividades nesse mesmo dia. Eu mesmo estarei em Nova Serrana, fazendo o segundo Julho das Pretas em Nova Serrana, que aconteceu diante da mobilização para a marcha de 2025. Vamos ter uma atividade que se chama Restaurante das Mulheres, lá no Quilombo do Açude. Então, a gente vai se articulando e estando em diversos lugares. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe? Se nos derem voz, como você hoje também nos convidou para estar aqui nesse programa, TV 247,
já é uma grande oportunidade da gente conseguir tornar o nosso país um pouco mais antirracista. E não só ficar só nessas fases, eu sou não. O que eu preciso praticar? Vou convidar uma mulher negra, vou ter a paridade de gênero, paridade de raça nos espaços, tanto nos espaços de poder, tanto nos espaços legislativos. É isso que a gente precisa para a gente começar, sabe, a estar caminhando nesse processo. É isso, gente, um programa de aprendizado aqui, né? Acho que é muito importante essa mensagem que a Ayala coloca, e por isso que é importante escutar as mulheres negras falarem da sua realidade, porque vejam só, né? Ela trouxe que o mais importante não é a gente seguir falando, é a gente abrir os ouvidos aí para escutar também. E aí fica o convite também para vocês nos ajudarem a fazer a voz da Ayala aqui nesse programa chegar em mais gente. Então, ajudem a gente a divulgar aqui esse nosso programa de hoje, né? Mandem para os amigos, para as amigas, mas também temos o nosso podcast. Vocês podem procurar Brasil Popular no tocador de podcast que vocês preferirem. O episódio sai às terças-feiras, então também dá para divulgar a voz propriamente da luta das mulheres negras, da Ayala Santério aqui, que veio trazer esse recado para a gente, também divulgar por lá, para que a gente possa chegar em mais gente com essa mensagem e que a gente possa compartilhar mais dessa responsabilidade de escuta, né, de aprendizado, mas também isso, de posicionamento e de organização ao lado da luta antirracista, ao lado da luta antimachista e da luta das mulheres negras. Aí ela foi um prazer te conhecer. Espero que a gente possa se encontrar aí nas marchas da vida, né? Porque seguimos em marcha, como o lema desse ano coloca. Seguimos em marcha, defendendo o bem viver, para que ele seja uma realidade para todas as mulheres negras, e não negras também. É isso. Então, gente, para vocês, fica o convite para a gente se encontrar aqui também no próximo sábado e seguir avançando nesse nosso debate. Ayala, o nosso programa está aqui à disposição, então em outros sábados a gente também pode voltar para fazer, né, para esse convite que você fez, da gente ir acumulando e ouvindo mais sobre os temas desde a perspectiva das mulheres negras, viu? Um grande abraço. Obrigada. E até o próximo. Tchau. Até o próximo. Tchau.